Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 32 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar sobre margem de segurança. Lembra na aula de ontem, na aula 31 do desafio, que ponto de equilíbrio contábil é o momento em que a receita oferida pela empresa na venda de uma certa quantidade de unidades é suficiente para que ela tenha um lucro zero, ou seja, aquela quantidade que ela está vendendo é suficiente para cobrir os custos variáveis das vendas daquelas unidades, mais dos custos fixos e mais das despesas, então o resultado é zero. Então vamos supor que uma determinada empresa tem uma capacidade normal de produção e venda de 20 mil unidades e que o ponto de equilíbrio contábil dela seja 10 mil unidades. Então ela tem a capacidade de vender 20 mil, mas quando ela vende 10 mil unidades, essas 10 mil unidades que ela vendeu é suficiente para ela pagar a sua estrutura de fabricação e de despesa que ela tem na empresa. O que é a margem de segurança? É o que vende acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, se ela tem uma capacidade normal de 20 mil e ela com 10 mil atinge o seu ponto de equilíbrio contábil, e vamos supor então que em um determinado mês ela esteja vendendo 12 mil unidades. Isso significa que a margem de segurança dela naquele momento é de 2 mil unidades. Por quê? Ela está vendendo 2 mil unidades acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, se ela deixar de vender 2 mil unidades, mesmo assim ela não terá prejuízo, porque ela só tem lucro acima do ponto de equilíbrio. Então, se ela está vendendo ali 2 mil unidades acima do ponto de equilíbrio, significa que se acontecer algum problema de mercado, alguma coisa nesse sentido, se ela deixar de vender 2 mil unidades, mesmo assim ela não terá prejuízo. Então, inevitavelmente, quando a questão, que é o caso aqui, pedir margem de segurança, você vai ter que calcular o ponto de equilíbrio contábil, porque ele quer saber o excedente que ele está vendendo ali acima do ponto de equilíbrio para você descobrir a margem de segurança. Reforçando, margem de segurança é o que a empresa está vendendo acima do ponto de equilíbrio. E mesmo que o exercício não peça, se ele pedir margem de segurança, você automaticamente vai ter que calcular o ponto de equilíbrio contábil, porque você vai ter que ver o ponto de equilíbrio contábil da empresa e o que ela está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Então, essa diferença é a margem de segurança dessa respectiva empresa. Então, vou abrir a questão aqui, vamos ler e vamos calcular e vamos descobrir o nosso gabarito aqui. Seguinte, ele fala assim, ó, um analista de custos resolveu aplicar as técnicas de análise do ponto de equilíbrio contábil para verificar o desempenho de uma determinada empresa. É o que ele fala. Ele sabia que a empresa vinha vendendo nos últimos meses 30 mil pacotes de produtos por mês, à base de R$ 35,00 por pacote. Seus custos e despesas fixas têm sido de R$ 472.500 ao mês e os custos e despesas variáveis de 15 por pacote. Então a margem de segurança é de quanto? Primeira coisa, para nós calcular aqui a margem de segurança, nós temos que calcular o ponto de equilíbrio, né? E para calcular o ponto de equilíbrio, temos que descobrir a margem de contribuição do produto. O que é a margem de contribuição? É o que cada produto dá de lucro líquido você considerando seu preço de venda. Ou seja, você vai pegar seu preço de venda, vou reforçar aqui o que nós falamos na aula passada, é o preço de venda menos os itens variáveis. Itens variáveis. Então, é o que o produto está dando de lucro líquido para a empresa. Então, vamos supor que você vende um produto por R$20, só que você gasta 10 para produzir. Então, ele dá de contribuição para a empresa R$10. O que isso significa? Que cada produto contribui com R$10 para cobrir os custos fixos e depois daquele momento formar o lucro.
Então, vamos lá. Margem de contribuição nesse caso aqui. Qual que é o preço de venda desse produto? Ele fala que o preço de venda é de R$ 35,00 por pacote. Então, tá aqui a informação. Quanto que é o custo variável desse produto? Aqui, ó, os custos e as despesas variáveis por pacote é de 15. Então, a margem de contribuição aqui é 20, tá? Então, cada produto contribui com R$20 para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro, tá? R$20. Então, vamos calcular agora o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil vai ser o custo fixo total dividido pela minha margem de contribuição. Lembrando que o custo fixo sempre é total, tá? E a margem de contribuição sempre é variável. Então, quanto que é o custo fixo total dessa empresa? 472 mil reais. 472.500. 2.500 dividido pela margem de contribuição, que descobrimos que é 20. Então, se você pegar 472.500 e dividir por 20, você vai ter 23.625 unidades, que no caso a unidade aqui é o pacote. Então, veja que o ponto de equilíbrio contábil da empresa é quando ela vende 23.625 unidades. Quantos pacotes ela vende? 30. Então, você vai pegar 30 mil pacotes, que é o que ela está vendendo, menos o seu ponto de equilíbrio contábil, que é 23.625. Então, olha só, se você pegar 30 mil menos 23.625, que é o ponto de equilíbrio contábil, você vai chegar no valor de 6.375 unidades. Ou seja, ela está operando acima, né? Porque olha só, ela tem seu ponto de equilíbrio contábil 23 mil unidades. 23.625. Só que ela está vendendo 30. Então, a margem de segurança dela é de 6.375 unidades. Ou seja, se ela deixar de vender essas 6.375 unidades, mesmo assim ela não vai ter prejuízo. Só que o exercício está pedindo em valor, ó. Ele não está pedindo em unidades, ele está pedindo em valor. Então pensa comigo. Por quanto que você vende cada unidade? Não é 35? 35. Então você pega 6.375 vezes 35, você vai chegar no valor de 223.125. Ou seja, a empresa ela está operando acima do ponto de equilíbrio 6.375 unidades, o que corresponde a R$ 223.125, gabarito letra A. Isso significa que do faturamento que ela tem, se ela deixar de vender 6.375 unidades, o que corresponde a R$ 223.125, mesmo assim ela não vai ter prejuízo. Então isso é a margem de segurança, é o que a empresa está vendendo acima do ponto de equilíbrio contábil. Então, toda vez que um exercício no exame de suficiência pedir a margem de segurança, calcula o ponto de equilíbrio contábil e veja o que ela está vendendo acima do ponto de equilíbrio contábil. Isso é a margem de segurança. Aí ele vai pedir em unidades ou em valor, que foi o caso. Se for em unidades, é só a diferença das unidades ali. Se for em valor, você vai pegar essa diferença de unidades e vai multiplicar pelo preço de venda desse respectivo produto, tá certo? Então, a questão aí sobre margem de segurança cai de forma recorrente no exame de suficiência. Espero ter contribuído. Sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.